Bom, pessoal, então depois de tratarmos das características peculiares das ações possessórias de força nova, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a legitimação ativa e passiva, ou seja, quem pode propor ação possessória e quem pode ser réu na ação possessória. Parece simples, mas tem algumas nuances bem interessantes que a gente vai examinar a partir do exame da legitimação ativa e passiva das ações possessórias. Nós vamos começar, evidentemente, pela legitimação ativa, ou seja, quem pode propor ação possessória. De acordo com o artigo 561 do CPC, só pode manejar ação possessória quem for possuidor da coisa, o que exclui, evidentemente, a possibilidade do detentor manejar a ação possessória. E aqui, quando eu falo demonstração da condição de possuidor da coisa, eu estou me referindo, evidentemente, à demonstração do exercício do ius possessionis sobre o bem. Ou seja, é preciso que o autor demonstre que, antes da lesão, ou, no caso do interdito proibitório, antes da iminência da lesão, da ameaça, o exercício efetivo da posse sobre o bem era dele. É preciso que ele demonstre que a coisa estava sob a sua disposição, que ele comportava-se como dono em relação ao bem antes da lesão de que foi vítima ou do início da ameaça que lhe foi endereçada. De onde eu retiro isso? Do artigo 561. Diz lá o artigo 561. Incumbe ao autor provar a sua posse. E aqui eu estou me referindo tanto à posse natural, que é aquela que se constitui através da prática de atos materiais sobre a coisa, quanto à posse civil ou jurídica, que é aquela que é obtida a partir de um título. Aquela que é transmitida ao possuidor a partir de um título. Então, eu posso ter casos em que o autor da ação jamais exerceu poder efetivo, físico, material sobre a coisa, mas ele adquiriu a posse do bem a partir de um título. Ou seja, também o possuidor civil ou jurídico poderá promover ação possessória, com base na sua posse civil ou jurídica. Requisito indispensável é a posse. A prova da posse anterior, natural ou civil. Tá certo? Se o sujeito adquiriu a propriedade de um determinado bem, porém nunca exerceu posse material sobre a coisa, e também tampouco obteve a posse civil ou jurídica através de cláusula contratual, esse cidadão não terá ação possessória. Eventualmente, ele poderá exigir a entrega da coisa
através de uma ação petitória, invocando o ius possidendi que deriva da sua condição de proprietário. Mas ação possessória, jamais. Tudo bem? Bom, prosseguindo aí em relação ainda à legitimação ativa. O herdeiro ou sucessor causa-mortis também pode ser autor de ação possessória, mesmo que ele jamais tenha exercido sobre a coisa posse material ou posse natural. Isso porque, se vocês se lembrarem, o artigo 1207 do Código Civil diz que o sucessor universal continua de direito à posse do seu antecessor. Então vejam, se o meu pai era possuidor de um determinado imóvel e pouco antes do falecimento acaba sendo vítima de uma lesão à posse, lesão essa que ele não consegue combater através do ajuizamento de uma ação possessória, porque logo em seguida ele vem a falecer, eu, como sucessor universal, como sucessor causa-mortis, poderei, com base no disposto no artigo 1207 do Código Civil, que diz que o sucessor continua de direito à posse do antecessor, ingressar com uma ação possessória e, assim, reaver a coisa do ofensor, certo? Isso também vale para o sucessor singular. A segunda parte do artigo 1207 diz que e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor para os fins legais. O sucessor singular é o sucessor por ato entre vivos, né? Então imaginem uma situação que alguém tenha já cedido por contrato os direitos possessórios de um bem a alguém, porém antes de entregar efetivamente a coisa ao adquirente, acaba sendo vítima de um esbulho praticado por um terceiro. Bom, esse adquirente da coisa, adquirente da posse dos direitos possessórios da coisa, poderá unir a sua posse à do antecessor, a posse jurídica recebida pelo contrato, né, e ingressar com uma ação judicial contra o terceiro esbulhador. Também não há nenhum problema. Possuidores diretos e indiretos, nós já falamos sobre isso. Possuidores diretos e indiretos têm ação contra terceiros que eventualmente lesem a posse de um ou de outro. A lesão, evidentemente, vai ocorrer diretamente perante o possuidor direto, aquele que tem a coisa consigo. Mas nesse caso, dirigindo-se a lesão ao possuidor direto, tanto a vítima como aquele que cedeu a coisa temporariamente em favor da vítima, por força de direito pessoal ou real, terão ação possessória contra o ofensor, né? Um vai invocar a sua posse direta, recebida em função do contrato, e o outro vai invocar a sua posse indireta, né,
que não foi perdida pelo fato dele ceder temporariamente a coisa em favor do possuidor direto. Aqui existe uma legitimação concorrente, né? Litisconsórcio ativo facultativo, né? Tanto o possuidor direto quanto o indireto podem ingressar individualmente em juízo contra o terceiro ou podem, eventualmente, se desejarem, se unir e ingressar com a demanda em litisconsórcio ativo. Também o possuidor direto, nós já falamos sobre isso quando tratamos de posse direta e indireta, também o possuidor direto tem ação contra o indireto, na hipótese do indireto causar alguma espécie de entrave, perturbação ou mesmo privação completa da posse que foi transferida ao direto. Então, o possuidor direto, sofrendo alguma ameaça, turbação ou mesmo esbulho da parte do possuidor indireto durante o período de vigência do direito pessoal ou real que lhe garantiu o poder imediato sobre a coisa, poderá se valer da ação possessória de força nova para afastar essa lesão ou essa iminência de lesão praticada pelo possuidor indireto. Bom, com isso falamos tudo a respeito da legitimação ativa. Vamos, no próximo vídeo, falar da legitimação passiva.